A tua escolha por Jesus, na verdade, é uma resposta à escolha dele primeiro. Ele diz assim, o apóstolo João diz assim: nós o amamos. Por que nós o amamos? Quem lembra? Porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando você devota, consagra amor a Deus, na verdade é uma resposta, porque ele amou você primeiro. E a Bíblia diz que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Eu vos escolhi, e vos escolhi para que vocês possam ir e possam ser frutíferos. A palavra frutífero é uma palavra que é muito usada hoje como produtivo. Só que a palavra frutífero é uma palavra mais orgânica, porque tem a ver com vida, não é? Porque tudo que é frutífero é porque tem vida. Uma máquina, por exemplo, pode ser produtiva, mas ela não tem vida, ela produz, tem processos para produzir. Então, a palavra frutífera é uma palavra orgânica, por quê? Porque tem vida. Então ele deu vida para mim e para você, nos escolheu para que nós possamos frutificar no reino dele, para que nós possamos ser frutíferos no seu reino. Então eu e você somos uma escolha do Senhor. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque os métodos contraceptivos dos seus pais falharam. Ah, pastor, mas eu fui rejeitado pelo meu pai, fui rejeitado pela minha mãe, fui rejeitado pelas pessoas próximas a mim. Não importa, ainda que o seu pai não tenha escolhido você, ainda que sua mãe não tenha escolhido você, ainda que para os seus pais o seu nascimento e a sua chegada possa ser comparado como um erro, ou como uma fatalidade, ou como uma coisa não planejada, não importa nada disso. Deus havia sonhado com você, Deus havia planejado você, e Deus escolheu até os seus pais, porque Deus precisava da combinação certa do seu DNA, do DNA do seu pai e da sua mãe para formar você. Ele precisava combinar o DNA do seu pai com o DNA da sua mãe para formar você. Ah, pastor, mas eu sou fruto de uma relação pecaminosa. Não importa, Deus leva em conta até o pecado dos seus pais, até o erro deles, porque Deus é soberano e Ele mesmo assim escolhe você. Então você é escolhido do Senhor, e não só escolhido para viver nessa terra, mas escolhido para ser dele. Ele diz: eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Vocês são uma escolha minha, eu escolhi vocês. Quando ele diz para Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1, vamos ver Jeremias, o que diz? Jeremias fica próximo do livro de Isaías, logo após o livro de Isaías. Jeremias capítulo 1, profeta Jeremias, Deus traz uma palavra para ele tão linda, de designação dele para as nações da terra. E aí em Jeremias capítulo 1, no versículo de número 4 em diante, diz assim, Jeremias 1 verso 4, olha que texto precioso, que texto lindo da palavra do Senhor. Jeremias 1 verso 4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, olha o que Deus disse para ele: antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, né, ou seja, da barriga da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diga amém. Então Deus está dizendo para Jeremias, naquele momento de crise que ele estava enfrentando, porque Deus estava chamando ele para um ministério grandioso, um ministério profético, um ministério também muito árduo. E todos os grandes homens de Deus, ou a maioria deles, diante do chamado do Senhor, ficaram temerosos, ficaram com medo. Moisés ficou com medo, deu desculpas. Gideão ficou com medo, deu desculpas. Jeremias também ficou com medo, deu desculpas. E a desculpa de Jeremias foi: olha, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar direito. Não era que ele era uma criança, ele era muito jovem, né? Mas ele diz isso: sou como uma criança, eu não sei falar direito. Ele diz: olha, não diga que você não sabe falar. Eu te escolhi, Jeremias, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi.
E eu te designei como profeta das nações. Eu vou te mandar e você vai falar o que eu te mandar. E você não tem que ter medo das pessoas, porque eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor. Então nós precisamos entender que assim como foi com Jeremias, é comigo e com você. Deus está dizendo para mim e para você: você é uma escolha minha, eu te escolhi. Não importa o teu passado, não importa as coisas que te aconteceram no teu passado, não importa a forma como você nasceu, eu te escolhi. Eu te escolhi. E você sabe, queridos, que nós já somos, eu vou falar sobre isso, que é a próxima característica, nós somos mais que vencedores. Mas nós já somos vencedores por ter nascido, e mais que vencedores em Cristo Jesus. Alguns estudiosos dizem que quando o homem tem uma intimidade com a mulher, com uma esposa, por exemplo, ele libera entre 200 a 500 milhões de espermatozoides. É uma quantidade absurda, entre 200 a 500 milhões de espermatozoides. Sementes, 200 a 500 milhões de sementes o homem libera no momento da intimidade com a esposa ou com a mulher. E uma dessas sementes formou você. Agora observe que para você nascer, milhões de outras sementes ficaram para trás. É como se Deus olhasse para você, aquela sementinha pequena, tentando fluir ali pelo canal, pelo útero da sua mãe, chegar ao ovário e as trompas, e ao ovário e ao óvulo, para fecundar o óvulo, e com todos os desafios que você nem imagina, porque para a gente é um percurso tão pequenininho, de centímetros, mas para aquela semente parece uma maratona quase impossível de ser vencida. E Deus olhava para mim e para você, apenas uma célulazinha, dizia assim: vai meu campeão, vai minha campeã, estou apostando em você, é você que vai chegar lá, é você que vai fecundar este óvulo, é você que vai gerar, é você que vai nascer. Então você não nasceu por acaso, você não nasceu por acaso, Deus apostou em você. Se é que eu posso usar essa linguagem, estou usando uma linguagem humana para você entender. Pastor, Deus aposta? Não, eu estou usando uma linguagem humana para você entender. Deus apostou em você, amém? Ele está dizendo: você é o meu escolhido, você é a minha escolhida. Tem desafios, tem problemas, tem lutas, mas você é o escolhido do Senhor, a escolhida do Senhor. Diga: eu sou eleito pelo Senhor. E aí como é que o texto começa dizendo? Vós sois raça eleita, não é? 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, ou seja, você é uma escolha do Senhor. Deus escolheu você. Então Deus escolheu você para nascer, e Deus escolheu você também para o plano da salvação. Deus escolheu para você para o plano da salvação. Eu acho muito lindo isso, quando a Bíblia diz que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária. A nossa mente humana dá um nó, né? Diz assim: mas puxa vida, Jesus foi crucificado não tem apenas 2000 anos. Estou dizendo apenas porque em relação à eternidade passada é pouco tempo. Mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado, o Cordeiro foi imolado. Por quê? Porque o plano de salvação eterna de Deus para mim e para você já estava desenhado. Então você foi escolhido para nascer, você foi escolhido para ser salvo em Cristo Jesus, para ser discípulo de Jesus, para ser filho de Deus, para carregar em você o DNA de Jesus, a marca de Deus em você. Você foi escolhido para frutificar, você foi escolhido para ser um sucesso, você foi escolhido para dar certo, você foi escolhido para ser uma bênção nas mãos de Deus. E não importa os percalços que você já enfrentou na vida, eu quero declarar que você vai vencer, porque você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu, Deus te nomeou, e você vai vencer, amém? Você vai vencer, porque Deus está com você. Você é uma escolha do Senhor, e a gente não pode, queridos, agir de modo contrário a isso. Por isso é tão importante entendermos a nossa identidade, porque quando vier as tentações, quando vier as sugestões, quando vier os sopros do inimigo no ouvido da gente, com desesperos, com mentiras, com falácias, a gente vai dizer: Deus quem me escolheu. Não tem a ver comigo, não é porque eu sou muito bom, não.
Simplesmente Deus me escolheu. Há um texto interessante que diz assim: eu escolhi a Jacó e aborreci Esaú. E o texto diz que os dois estavam ainda no ventre da mãe. Eles não tinham feito nem bem nem mal, mas Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Então a escolha do Senhor não tem a ver com o nosso comportamento em si, ou quão bonzinho nós somos. Tem a ver com a misericórdia dele. Ele diz: eu ofereço misericórdia a quem eu quero ser misericordioso. E Ele quis ser misericordioso com você. Diga aleluia. Diga: o Senhor quis ser misericordioso comigo. Você não tem que questionar nada, você só tem que receber isso. Ah, Senhor, o que tenho eu? O que o Senhor viu em mim? Não viu nada. Ele simplesmente quis ser misericordioso com você. Não fica achando que você é a última Coca-Cola do deserto, né? Ele escolheu você por graça. Ele escolheu você por misericórdia. Não posso nem falar em Coca-Cola, né? Para não estimular você que gosta de tomar uma Coca-Colazinha, né? Não precisa nem estimular. Tem disse: pastor, faz mal, mas é tão bom. Eu tenho 8 anos que parei de tomar refrigerante. Estava me fazendo muito mal. E aí eu tive uma disciplina, né? Vou parar de tomar refrigerante. E parei tudo, não só Coca-Cola, mas qualquer outro refrigerante. No início foi muito duro, porque você fica acostumado, é um hábito. Mas depois você vai vencendo, né? Fui parando, fui tirando o açúcar, fui tirando outras coisas, aí me ajudou bastante. Mas no início foi difícil. Mas só um parênteses aqui, né? Não é o assunto da nossa ministração, ok? Então nós somos eleitos de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é escolhido do Senhor, você é uma escolha do Senhor. Ele te escolheu. O que mais que nós somos? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Diga assim: eu sou mais que vencedor ou vencedora em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Então vamos recapitular. Vamos recapitular desde a semana passada quem eu sou. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou refletor da glória do Senhor. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou eleito de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Olha o que a Bíblia nos fala. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Romanos 8, 37. Romanos capítulo 8, verso de número 37. Romanos 8, 37. Quantos acharam? Digam amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode deixar aberto aí em Romanos 8, 31 em diante, porque nós iremos examinar esse texto, amém? Então pode manter a Bíblia aberta nesse texto. Ele está dizendo: você é mais que vencedor em todas estas coisas. Você enfrenta lutas na sua vida, enfrenta problemas, sim. Enfrenta tempos difíceis, sim. Enfrenta tentações do inimigo, sim. Muitas vezes o diabo tenta colocar na sua mente para desistir. Há um sentimento às vezes de desistência, desistência da vida, desistência da família, desistência da fé, desistência dos princípios de Deus. Muitas vezes vem essas tentações. Mas a Bíblia está dizendo: você é mais que vencedor em todas estas coisas. Você já nasceu e já nasceu de novo com um decreto de vitória sobre a sua vida. Você já tem um decreto de vitória sobre a sua vida. Amém? Diga ao seu irmão: você já tem um decreto de vitória sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está difícil essa luta que você está enfrentando? Tem momentos, ou teve momentos dessa luta que você pensou que não ia conseguir vencer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor já determinou que você vai vencer. O Senhor já declarou e decretou que você vai vencer. Você já está debaixo de um decreto de vitória. Ele está dizendo: olha, em todas estas coisas somos mais que
que vencedores. Você não é apenas um vencedor, você é mais que vencedor. Olha o que eu disse há pouco instante. Quem nasceu já é vencedor. Já venceu uma corrida, porque já deixou para trás milhões e milhões de sementes. Para você nascer, você deixou para trás milhões e milhões de sementes. Então, quem nasceu, quem está nessa terra, já é um vencedor. Agora, quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Diga comigo assim: quem nasceu, mais alto, quem nasceu já é vencedor. Mas quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Agora, olha o que Paulo vai dizer sobre o que nós vencemos. Olha o que ele diz. Veja se você se identifica com alguma dessas coisas. Paulo diz assim, verso 31. No versículo 31 ele começa dizendo, Romanos 8:31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33 agora. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Mais uma vez, você é eleito de Deus. É Deus quem o justifica. Quem é que justifica você? Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu não me defendo, queridos. Eu aprendi isso. Eu deixo Deus me defender. Em qualquer situação, eu sempre deixo Deus me defender. Porque o texto diz que é Deus quem nos justifica. Não entra no jogo do inimigo, não. Deixa Deus defender você. Às vezes alguém vem falar, pastor, fulano de tal está falando isso do Senhor. Fique tranquilo, fique em paz. O Senhor me justifica. Às vezes eu sei que é mentira, mas o Senhor me justifica. Né? O Senhor é quem nos justifica. Então eu não preciso me defender. Eu deixo Deus me defender. Amém? Só um parênteses. Ele continua. É Deus quem nos justifica. Verso 34. Quem os condenará? Quem é que vai condenar você? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está dizendo o quê? Ninguém vai condenar você, porque Jesus já morreu pelos seus pecados, e você creu nele, você já é a justiça de Deus, então não há condenação mais para você. Não há condenação mais, ninguém arrebata você das mãos do Senhor, ninguém. Você está seguro nas mãos do Senhor, amém? Ele continua, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Olha a pergunta de Paulo agora, quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Alguém aqui já enfrentou tribulação? Quem já enfrentou momentos de tribulação terrível na vida? Tribulação, está dizendo, será tribulação? Angústia, você já enfrentou angústia? Coração apertado, nó na garganta, uma aflição, um peso terrível no coração, tempo de angústia. Ele está perguntando, será que a angústia vai separar você do amor de Cristo? Ou será a perseguição? Alguém já enfrentou aqui perseguição? Foi zombado, foi caluniado, inventaram mentira contra o seu nome. Você já enfrentou perseguição? Ele está perguntando, será que a perseguição vai separar você do amor de Cristo? Ou a fome? Você já enfrentou fome? Você sabe o que é passar fome? Eu já. Eu sei que é comer fruta pão madura e crua para fazer um bolo alimentar. Eu sei o que é comer laranja com casca para dar um volume maior no estômago. Eu sei o que é passar horas sem comer por não ter. Eu sei o que é ter que colocar água no leite da minha filha recém-nascida, com poucos meses de nascida, para poder aumentar, colocar uma açúcarzinha por não ter dinheiro para comprar leite. Eu sei o que é isso. Ele está perguntando, fome? Será que a fome vai separar você do amor de Deus? Ele continua, ou nudez, ou seja, falta de roupa. Você olha no seu guarda-roupa e não tem roupa, ou pelo menos não tem as roupas que você quer. Perigo. Espada, que é o enfrentamento da morte. Aí ele continua, como está escrito, verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas para o matador. Aí vem o verso 37 que nós lemos, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Aí ele continua, verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, queridos? Mais forte. Nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, falta de dinheiro, até a situação mais extrema que é a fome, falta de roupa, perigos, perseguições, calúnias. Ele poderia aumentar essa lista aqui, mas ele coloca essa lista apenas como um exemplo. Ele está dizendo: nada poderá separar você do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz que as suas tribulações, as nossas tribulações, são leves e momentâneas comparadas com o peso da glória que nós vamos receber. Então, se botar na balança as lutas que você enfrenta, os desafios que você enfrenta, as provações que você está enfrentando hoje, e o peso da glória de Deus que você vai receber ao vencer, ao passar por tudo isso, o peso da glória é infinitamente maior. Então ele está dizendo: você já tem um decreto de vitória sobre a sua vida. Não importa se você nasceu debaixo de um decreto de morte, de sofrimento, de estigma familiar, de maldição, não importa nada disso. Você está em Cristo, você é mais que vencedor. Você está em Cristo, você é mais que vencedor. Você está em Cristo, você é mais que vencedor. Você está em Cristo, você é mais que vencedor. Amém? Você é mais que vencedor. Então há uma palavra de Deus na sua direção: você vai vencer. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele com voz de profeta: você vai vencer. Você já é mais que vencedor. Há uma palavra de vitória sobre a sua vida. Você vai vencer. Você vai vencer. Porque Paulo está dizendo: nada, nenhuma dessas circunstâncias determina quem você é. Sabe? Você sabe que aqui na terra a gente é avaliado pela aparência. As pessoas olham a nossa aparência e nos avalia. Sim ou não? Deus disse isso para Samuel. Samuel, não olhe para a aparência dele. O homem vê a aparência, mas Deus veja o coração. Porque Samuel ia ungir o irmão de Davi, que aos olhos de Samuel era mais apropriado para o reinado. Era de maior estatura, era mais velho, tinha, talvez batalhas já vencidas. E Deus diz: não olha para a aparência. Eu escolhi um menino, que ninguém dá nada por ele. Um menino que está cheirando a esterco de ovelha. Mas esse menino é um adorador. Esse menino tem um coração quebrantado. Esse menino tem uma dependência de mim. Esse menino conhece a minha voz. Esse menino ouve quando eu falo com ele. Esse menino toca a harpa para mim. Esse menino leva nele a minha presença. Então eu escolhi esse menino, que ninguém dá nada por ele agora, mas foi ele que eu escolhi. Então, queridos, aqui na terra as pessoas olham para a nossa aparência, mas o Senhor olha e vê o coração. Amém? Independente das circunstâncias que você enfrenta ou dos julgamentos que as pessoas liberam sobre você, o Senhor está dizendo: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Toda luta é treinamento. Deus está treinando você para grandes coisas. Não desista, permaneça firme. Deus treina os seus valentes no deserto muitas vezes. Moisés passou 40 anos no palácio, mas Deus julgou que ele não estava habilitado para liderar o povo de Deus. Deus disse: vou mandar esse homem para o deserto. Ele vai passar 40 anos no deserto. Aí ele passou 40 anos no deserto sendo treinado por Deus. Quando ele saiu olha só como Deus age, que é totalmente diferente da lógica humana. Quando ele está no palácio, aí ele sai do palácio com 40 anos. Deus bota ele para ir para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto. De 40 para 40, com mais 40, 80. No finalzinho dos 80 anos de Moisés,
Deus aparece para ele na sarça ardente. Ele já tinha casado com Zípora, já tinha os filhos dele, né, Gerson e o outro, ok? Aí Deus aparece para ele e se revela a um homem de 80 anos. A um senhor de 80 anos. Deus diz assim: você vai libertar o meu povo de Israel. Ele diz: não, Senhor, eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho fluência de língua e tal e tal. Deus diz: vou botar o seu irmão para lhe ajudar. E o irmão dele tinha 83. Então Deus manda, olha como Deus age, irmãos. Deus manda um velhinho de 80 anos e um segundo de 83 anos para libertar o povo. 2 anciãos. Aí eles vão, pelo poder de Deus, você conhece a história, faz toda aquela coisa que Deus mandou eles fazerem, eles conseguem levar o povo. E aí Deus disse: agora o povo vai passar 40 anos no deserto. Então ele tinha 80, vai passar mais 40. 120 anos. Moisés passou mais tempo no deserto do que no palácio. Porque Deus treina os seus valentes. Deus treina os seus servos. Deus treina aqueles que Deus tem prometido coisas grandiosas, muitas vezes no meio do deserto. Deserto é a escola do Espírito Santo, querido. Querida, os desertos da vida que você enfrenta são a escola do Espírito Santo. Deus está ajeitando você. Deus está gerando em você um caráter afinado, uma estrutura forte. Se você suportar, por isso Paulo está dizendo para mim e para você: você já é mais que vencedor. Se você suportar essa aprovação, essa luta, permanecer fiel, permanecer nos princípios, permanecer na palavra, permanecer, não desistir, Deus está construindo em você uma estrutura para a glória dele, para coisas grandiosas que ele quer mostrar a você, revelar a você e dar a você. Porque se você não tiver estrutura, você não suporta o peso. Não suporta. É como uma casa. Você constrói a casa e você, no alicerce da casa, você já determina qual será o peso que aquela casa vai suportar, sim ou não? Se você for construir uma casa de 2 andares, a estrutura que você vai lançar é diferente para aquela que vai construir um andar só, sim ou não? Um andar só não precisa tanta coisa, né? Mas se for 2 andares, aí já precisa de mais estrutura, mais ferro, mais brita, mais cimento, um desenho melhor, um acompanhamento melhor de arquiteto, engenheiro. Se for construir 3 andares, 4 andares, 5 andares, mais estrutura ainda. E quanto maior o edifício, quanto mais pesado o edifício, mais precisa ter estrutura. E às vezes o tempo gasto na base, o tempo gasto na estrutura é grande, é muito grande. Mas por que aqueles engenheiros, arquitetos, as pessoas profissionais da área estão gastando tanto tempo assim naquela estrutura? Porque tem em vista o grande prédio que estará construído ali e o peso que aquele prédio vai suportar. Então, quanto maior o plano de Deus para a sua vida, pode se preparar. E você vai passar por tempos desafiadores, porque Deus está construindo uma estrutura para você suportar o peso da glória dele. Então, não reclame. Deus treina os seus valentes. Deus não quer um exército de maricas, de covardes. Deus quer um exército de valentes. Mas ele já deu uma palavra para mim, para você, para animar o nosso coração. Ele está dizendo: você já é mais que vencedor. Você já é mais que vencedor. Ah, pastor, mas está doendo demais. Você já é mais que vencedor. Ah, pastor, mas a situação está tão difícil. Você já é mais que vencedor. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando no meu casamento. Você já é mais que vencedor. Pastor, você não sabe a luta interna, os conflitos dentro de mim, a batalha dentro de mim. Você já é mais que vencedor. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando na minha saúde. Você já é mais que vencedor. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando na minha célula. Você já é mais que vencedor. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando nas minhas finanças, pastor. Eu estou sem dinheiro de pagar o aluguel, de pagar a água, de pagar a luz. Você já é mais que vencedor. Deus já viu o teu final. Ele disse: você já é mais que vencedor. Fique tranquilo, meu filho. Eu só estou treinando a tua fé. Eu só estou treinando o teu caráter. Eu estou construindo uma pérola em você. Mas há um decreto de vitória sobre a sua vida. Há um decreto de vitória sobre a sua vida. Eu estou construindo um caráter em você. Um dia uma irmã perguntou para mim: por que eu tenho enfrentado tanta luta? Por que as coisas comigo parecem ser mais difíceis? A gente às vezes pensa isso, né? E com a gente é mais difícil, a gente não sabe o que eu estou enfrentando, né?
Nem todo mundo sai falando as suas lutas, as suas batalhas. Eu, por exemplo, não tenho esse hábito de confessar, de dizer o que eu estou enfrentando, as lutas, a não ser para alguém que realmente possa me ajudar, né? Mas eu não tenho esse hábito, eu estou passando por algo. Então, às vezes a gente acha que a luta da gente é maior do que a dos outros. Então ela disse para mim: por que isso? Por que eu estou enfrentando essa luta? Por que as coisas comigo parecem tão difíceis? Eu olhei para ela e disse assim: Deus está construindo uma pérola em você. Deus está construindo uma pérola em você. E eu disse: você sabe como é que a pérola ela é construída? Ela disse: não, eu vou te falar agora. A ostra, para gerar uma pérola, ela sofre, ela passa dor. Porque como é que a pérola é formada dentro da ostra? Um corpo estranho cai dentro da ostra. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um grãozinho de areia, pode ser uma lasca de pau. Algum corpo estranho cai dentro da ostra. E você sabe que a ostra, né, é extremamente sensível. Então como é que ela faz para se defender? No meio de sofrimento, no meio da dor, a ostra começa a liberar uma substância química chamada nácar ou madrepérola. Pode ser chamada nácar ou madrepérola. Então aquela substância química começa a envolver aquele corpo estranho. Vai envolvendo aquele vírus ou aquela bactéria ou um grão de areia que está machucando a mucosa da ostra. Vai liberando aquela substância, envolve aquele cisco, aquele pauzinho ali. Vai envolvendo para que alivie a dor. E nesse processo de dor e sofrimento, a ostra gera uma pérola. Todas as vezes que você vê uma pérola, lembre, por trás de uma pérola há dor, por trás de uma pérola há sofrimento, por trás de uma pérola, se a ostra pudesse falar ou chorar, você podia saber que há lágrimas ali. Então você quer pérola, meu irmão, minha irmã? Saiba que na construção da pérola há sofrimento, há dor muitas vezes. Mas qual é a palavra que determina o nosso final? Você já é mais que vencedor. Qual é a palavra que determina a bênção sobre nossa vida? Você já é mais que vencedor. Talvez você está no percurso, você está no meio, você não sabe ainda o final, mas Senhor, e o final? Ele está dizendo para você: o final é que você já é mais que vencedor. Por mais que doa, por mais que gema, por mais que tenha sofrimento, Deus está construindo uma pérola em você. Deus está construindo uma estrutura em você para suportar o peso daquilo que Deus estará fazendo na sua vida, porque Deus fará coisas grandiosas, Deus fará coisas extraordinárias, Deus fará coisas tremendas, mas você tem que ter estrutura, porque quando não se tem estrutura, quando a bênção vem, a bênção é grande demais, você não suporta e desmorona. Você não suporta e desmorona. Por quê? Porque não tem estrutura. Eu lembro de uma história, uma ilustração que alguém me contou uma vez, que um camarada pedia a Deus uma Kombi. Oh Senhor, eu quero uma Kombi para levar o povo para a igreja. Eu quero uma Kombi, Senhor, para servir na tua obra. Eu quero uma Kombi, meu Deus, me dá uma Kombi. Ele orava pedindo a Deus uma Kombi. E aí, a Bíblia diz que quem pede, recebe. Ele recebeu essa Kombi. No início ele estava fervoroso, continuou indo para a igreja, continuou levando os irmãos. Depois ele começou a ficar aborrecido com os irmãos, que descia da Kombi, batia a porta com força. É que pode, o pessoal não tem nem educação, vai quebrar a porta da minha Kombi, ficando aborrecido. Aí começou a vir menos à igreja, começou a ficar chateado. Aí desistiu de vez, daqui a pouco começou a cair na cana, brava mesmo, né? Beber. E aí mulherada, em vez de ir para a igreja agora, enchia a Kombi de mulher. Mulherada, prostituição. Aí um dia ele, bate a Kombi de frente no poste. Não teve nada com ele, graças a Deus. Mas a Kombi, perda total. E aí ele se lembrou naquele episódio: meu Deus, eu pedi a Kombi para servir o Senhor. Eu pedi a Kombi para ir para a casa do Senhor. Eu pedi a Kombi para levar até os meus irmãos que moram distante para a casa do Senhor. E agora eu usei a Kombi para um outro propósito. Por que eu estou contando essa ilustração? A gente pede algo a Deus, Deus está construindo em nós um caráter, só que a gente está tão apressado. A gente não quer que Deus construa. Só que esse caráter é importante, porque esse caráter é a estrutura, irmãos. Se você não tiver essa estrutura dentro de você, quando a bênção vem, você deixa ela ir embora. Quando você não tem essa estrutura dentro de você, quando a bênção vem, você perde a bênção, ou pode fazer dessa bênção uma maldição, como esse caso que eu contei. A Kombi era uma bênção, mas ele transformou a bênção numa maldição, porque usou com um propósito errado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém.
Então Deus está construindo em você uma estrutura, amém? Mas lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quarto e último por hoje. Quem eu sou em Cristo? Hoje nós falamos que nós somos justiça de Deus em Cristo, eleitos de Deus, mais que vencedores. E quarto, nós somos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Jesus disse isso em Atos 1:8. Vamos abrir a Bíblia em Atos 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse que nós somos as suas testemunhas. Atos 1:8, olha o que Jesus disse. Atos capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo para mim e para você que nós somos as testemunhas dele. Nós precisamos testemunhar de Jesus. E o que a testemunha faz? A testemunha conta aquilo que viu. Não é assim? A testemunha conta aquilo que viu. Como é que eu sou testemunha de Jesus? Como é que Jesus está dizendo que eu sou testemunha dele? Porque a gente viu. O que a gente viu? A gente viu Jesus nos salvar. A gente viu Jesus nos libertar. A gente viu Jesus nos curar. A gente viu Jesus ser misericordioso para conosco. A gente viu Jesus usar sua graça e seu favor para conosco. A gente viu Jesus nos abençoar tantas e tantas vezes. Então a gente tem um testemunho ocular daquilo que a gente viu Jesus fazer em nossa própria vida. E nós precisamos testemunhar isso para os outros. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. E aí, a Bíblia nos diz lá naquele texto que nós lemos, que nós somos chamados das trevas. O texto que nós lemos primeiro, né? 1 Pedro 2:9. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes dele, de Cristo, daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então nós somos proclamadores, nós somos testemunhas. Nós testemunhamos a nossa transformação. Sabe, essa é uma das melhores formas de você evangelizar. Dá para evangelizar em 2 minutos, 5 minutos. Você dizer, olha, nós estamos tendo um problema sério com esses passarinhos aqui. Muito sério, vocês não imaginam. Todo dia tem que limpar isso aqui muito. A sujeira está aqui no chão, ó. Eles fazem aqui. E gruda, irmãos. Gruda, dá um trabalho que você não imagina para poder tirar. Mas voltando aqui. Então, você é testemunha daquilo que Jesus fez. Então, em 2 minutos, 5 minutos, dá para você contar testemunho. Como assim, pastor? Vou te dizer. Olha o seu testemunho em 2 minutos. Quem eu era, o processo de transformação da minha vida através de Jesus Cristo, quem eu sou agora. Não é fácil? Quem eu era antes de Jesus, como era a minha vida antes de Jesus, todo mundo aqui sabe como era a sua vida antes de Jesus, não é verdade? Como eu era, o processo de transformação, como Jesus me salvou, como Jesus usou de misericórdia comigo, e quem eu sou agora, como eu estou agora. Porque, queridos, deixa eu te falar algo aqui. E aí eu não me refiro à religião. Porque religião não muda ninguém. Ninguém muda por religião. Agora, se Jesus cruza a tua história, se Jesus cruza o teu caminho, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Ele cruzou a minha história e o meu caminho quando eu tinha 16 anos de idade. Pronto, selou. Nunca mais fui o mesmo. E cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, né? Uns foi com 40 anos, outros foi com 30, outros foi com 50, outros foi com 60, outros já foi na hora de ir para o Senhor mesmo. Mas cada um teve um encontro com Jesus em um tempo. Mas quando Jesus cruza a vida de alguém, essa pessoa jamais será a mesma. E aí não tem a ver com religião, A ou B, tem a ver com um encontro real com Jesus. Amém? Então nós podemos testemunhar isso. Nós também podemos testemunhar através do amor. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus porque nós nos amamos uns aos outros, quando nós nos amamos uns aos outros. Lá fora não tem amor, irmãos. E nós precisamos vigiar para não perder o amor na igreja.
Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus disse isso. Ou tem versões que dizem o amor de quase todos. Então nós não podemos permitir que essa falta de amor que está lá no mundo aconteça em nosso meio. Nós precisamos continuar amando. Quando Jesus falou com a igreja de Éfeso, a reclamação de Jesus com a igreja de Éfeso foi: você faz muitas coisas, mas eu tenho uma coisa contra você: você perdeu o seu primeiro amor. Então nós testemunhamos de Jesus com o nosso amor uns pelos outros, amém? O nosso amor é uma evidência de que nós somos discípulos de Jesus. E nós também testemunhamos através de nossas palavras e também de nossas ações. Quando você fala de Jesus para um amigo, quando você fala de Jesus para alguém próximo a você, e também com as suas ações, com o seu comportamento, você está testemunhando de Jesus. Por quê? Porque o teu testemunho, o teu exemplo é tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, por isso que aquilo que a gente fala deve ser acompanhado com o nosso exemplo. Amém? Deve ser acompanhado com a nossa transformação. Eu sempre digo que a transformação de um crente é o maior testemunho do Evangelho, a maior propaganda do Evangelho que possa existir. A propaganda do Evangelho não é rede social, não é carro de som, não é televisão. Tudo isso é muito bom, são ferramentas úteis. Mas a maior propaganda do Evangelho são vidas transformadas. É o seu vizinho olhar para você e ver que você é diferente. Ele vê glória em você, ele vê luz em você. Ele vê que você agia de uma forma antes e agora age de uma forma totalmente diferente. E eu me lembro, e eu fecho aqui, de uma vizinha minha. Vou até fechar meu caderninho de anotação. Vocês viram que eu gosto de escrever bastante. Eu compro um caderno para mim. Antes eu comprava agenda, mas aí acabava rápido. Eu falei, vou comprar caderno. O caderno eu comprei, tem poucos, olha como é que já está aqui. Aí, uma vizinha minha, né? Ela se converteu. E aquela mulher, antes de se converter, era aquela mulher assim, tão... Estou te falando, olha para aí. O pregador sofre. Glória a Deus. Rapaz, você não sabe o problema que é fazer isso com o pregador. Mas voltando aqui, então aquela vizinha, estou saindo de baixo desse lugar aqui. Aquela vizinha, ela um dia estava de um jeito, outro dia estava do outro. Tinha um dia que falava com a gente, tinha um dia que não falava. Andava de cara amarrada, cara fechada. Ela era assim. Aí ela se converteu a Jesus Cristo. Queridos, e a mudança foi perceptível. Uma alegria indescritível entrou no coração daquela mulher. E ninguém lá era crente, nem eu, nem minha mãe, ninguém na vizinhança. Ela foi uma das primeiras a se converter ali na nossa vizinhança. E agora aquela mulher era uma alegria, falava com todo mundo, não tinha cara feia, não tinha mau tempo para ela, né? Rapaz, aquilo foi impactante para mim e para minha família. E pouco tempo depois a gente se converteu. Eu acredito pessoalmente que o testemunho dela, de transformação dela, também ajudou nesse processo da nossa conversão. Amém? Então o maior testemunho, a maior propaganda que você pode fazer do Evangelho de Jesus Cristo é a sua vida transformada. As pessoas olham para você e dizem, rapaz, eu quero esse Jesus que transformou a vida de Josivaldo, de Júlio, de Weides, de Neto, né? De João, de Elci, de Atos, de Lani, de Josefa. E não vou citar todo mundo aqui, senão... Amém? Mas você. Eu quero esse Jesus que transformou a vida de Vive. Eu quero esse Jesus que transformou a vida de Nete. Amém, gente? Então as pessoas veem a nossa vida transformada e elas desejam. Agora, se a gente não tiver a vida transformada, o que as pessoas costumam dizer? Para ser crente igual fulano de tal, eu não quero ser. Não é verdade? Então nós temos que dar testemunho. E a gente não precisa fazer força. Não precisa fazer força. Tem que ser com força de vontade, pastor? Não. Natural. Porque a vida de Deus está em você. Eu nunca vi uma árvore frutífera, uma mangueira, por exemplo, fazendo força para dar manga. Você está fazendo isso, dona árvore, porque eu tenho que produzir manga. Não. É natural para ela. Porque faz parte da natureza dela. Então faz parte da sua natureza dar bom testemunho.
Faz parte da sua natureza ter uma vida transformada. Faz parte da sua natureza ser alguém que anda em Cristo. Faz parte da sua essência. Amém? É isso que você é em Cristo Jesus. Então fique de pé, a gente vai orar. É importante que você entenda. Dê testemunho de Jesus. Convide pessoas para a sua célula. Leve pessoas para a célula. Convide pessoas para os cultos. Evangelize, dê testemunho. Seja um exemplo para essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante suas mãos aos céus, diga assim comigo: eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura em Cristo, eu sou refletor da glória de Deus, eu sou embaixador de Cristo, eu sou justiça de Deus em Cristo. Diga: eu sou uma nova criatura, eu sou luz. Diga: eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou escolhido pelo Senhor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu sou uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, e aonde eu for, eu estarei proclamando com as minhas palavras e com as minhas atitudes que Jesus me transformou, que Jesus vive em mim e que há esperança em Jesus para todas as pessoas. Amém? Levante suas mãos aos céus, oremos ao Senhor.